A gestão por competências é o tema desta edição. Começa agora o Justiça Eleitoral na TV. Servidores e gestores da Justiça Eleitoral Potiguar iniciaram uma série de treinamentos organizacionais. O objetivo é identificar e desenvolver habilidades para o melhor desempenho das funções no tribunal. Confira. O Comitê de Implantação da Gestão por Competências do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte realizou a segunda oficina com gestores das unidades. A atividade é uma continuidade da implantação da Gestão por Competências na Justiça Eleitoral. Paralelamente ao treinamento, são realizadas oficinas internas todas as semanas, envolvendo os secretários, assessores, coordenadores e a diretora-geral da instituição. O objetivo é debater e alinhar as ações de planejamento estratégico e iniciar o mapeamento de competências do tribunal, dos setores e dos profissionais de cada setor. O objetivo primordial do TRE é o crescimento da instituição e o crescimento e enriquecimento de conhecimento dos próprios servidores. A gestão por competência é um projeto pelo qual a gente já vem lutando há bastante tempo e este ano conseguimos, junto com um convênio com a UFRN, são essas oficinas que começaram a acontecer. É um projeto a médio prazo. E existe também uma recomendação do CNJ, do TCU. E o que é que a gente pretende com isso? Inicialmente, conhecer quais são as competências necessárias, importantes para o nosso tribunal, alinhadas ao nosso planejamento estratégico e, a partir daí, começar o trabalho com servidores, no sentido de capacitação, de movimentação, de forma que tanto ele tenha o conhecimento necessário para a atribuição que ele está desenvolvendo, como que ele concorra para melhorar a produtividade, os serviços oferecidos pelo TRE à sociedade. Esse é o nosso objetivo. A definição das competências organizacionais necessita de mudança cultural entre os servidores, direcionada a um maior senso de responsabilidade e de autogestão, além da identificação das lacunas de competência e do mapeamento das responsabilidades de cada servidor da ativa. É o que explica o instrutor Leandro Trigueiro. As oficinas elas têm o objetivo de construir as competências do TRE. Então a gente está trabalhando com 3 níveis. O nível organizacional, que é o que a gente está definindo hoje junto com os gestores. Os níveis das competências individuais corporativas, que é aquela que qualquer pessoa que faz parte do quadro do tribunal, ele tem que ter. Então se ele está lá nos fóruns, ou se ele está no administrativo, ele tem que possuir essas competências. As competências gerenciais, que é aquela que qualquer gestor, independente do nível hierárquico, deve possuir, e depois as competências que os servidores, dependendo da área que ele está inserido, ele tem que possuir. Então, se é um servidor que está na área financeira, quais as competências que eles têm que construir? Então, para alcançar esse objetivo, a gente está fazendo 4 oficinas com gestores e serão 8 com servidores de acordo com suas áreas funcionais. Para os servidores, as mudanças são um estímulo e também um desafio. A gestão por competências, né, que é esse programa, é uma coisa nova, né, nova para todo mundo, né? Discutir quais são as competências que a gente tem que ter, que a instituição cobra da gente, né? E saber se a gente tem essas competências, em que grau, lacunas que a gente eventualmente tenha na formação da gente, é importantíssimo. E isso também cria, assim, critérios mais objetivos em termos de avaliação, né? Que eu acho que o programa, no fim, chega nisso, né? Então a gente vai saber exatamente o que é que a gente precisa melhorar, o que é que a instituição também está carente, né? E eu acho que isso é muito positivo, né? Boa tarde a todos e todas. Aí em nome da família, né? Fizemos aí dia 15, que foi ontem, e pedindo as bênçãos de Fátima, Nossa Senhora de Fátima, iniciemos hoje a nossa sessão ordinária, uma vez a ver número legal. Com relação à ata, algum adendo, alguma proposta? Aprovada. Expediente. Tem o expediente. Perguntei. Pois com relação ao... Sim, claro. Pois não, expediente, doutora Ana Esmera.
Ofício 82/2016, TJRN. Senhora Presidente, com os cordiais cumprimentos, em atenção ao ofício 194/2016, GP, oriundo do TRRN, informa Vossa Excelência, para os fins necessários, que este tribunal, em sessão plenária realizada na data de hoje, procedeu à eleição dos desembargadores Dilermando Mota e Ibanez Monteiro para ocuparem os cargos de direção dessa egrégia Corte Eleitoral no biênio 2016-2018 e como suplentes os desembargadores Glauber Rego e Gilson Barbosa, respectivamente. Segue extrato da ata da sessão plenária. Atenciosamente, desembargador Cláudio Santos, presidente do TJ. O ofício é datado de 11 de maio de 2016. Nós vamos, assim, ao término da nossa pauta, nós vamos fazer a respectiva eleição. Mas aí, aproveitando que hoje dia 13 de maio, o Tribunal Superior Eleitoral enviava urnas eletrônicas para os TREs. Foi nas eleições de 1996 que os eleitores tiveram o primeiro contato com uma urna eletrônica. Na ocasião, mais de 32 milhões de brasileiros, um terço do eleitorado da época, foram votar nas mais de 70 mil urnas eletrônicas produzidas para aquelas eleições. Participaram 57 cidades com mais de 200 mil eleitores, entre elas 26 capitais. Um e-mail com cartilha eletrônica foi enviado hoje aos usuários para comemorar a data. Essas são pinceladas feitas pela seção de Biblioteca e Editoração, com a responsabilidade da Secretaria Judiciária. E hoje, então, nós vamos fazer, né, uma celebração real que vamos fazer a eleição mais tarde do na nossa futura direção, através de urna eletrônica. Então, vamos deixar para o último assunto da nossa sessão. Hoje de manhã, como os senhores sabem, hoje de manhã nós fizemos uma reunião com as forças federais, a polícia e o Corpo de Bombeiros, né? Todos se fizeram presentes, assim, tendo um contato inicial com os assuntos pertinentes às eleições. Foi muito bom, muito proveitoso. Inclusive, depois ainda saímos daqui, fomos lá para a nossa sala e ficamos todos nós, os nossos assessores, assim, à disposição das perguntas que estavam acontecendo. Naturalmente, quando foi fechado o cadastro, dia 4 de maio, mas temos ainda a publicação do TSE. Logo em seguida a essa publicação, que, segundo informações de Marcos Maia, será no início de junho, nós já faremos uma outra reunião com dados mais objetivos. Mas eu quero dizer que eu fiquei muito feliz com essa reunião de hoje, e eles também ficaram batendo papo, conversando, tomando cafezinho e uns sucos patrocinados aqui por nós mesmos. Eu sei que já foi feito, mas eu quero dizer que o Dr. Kleber Martins de Araújo, que nós estamos em contato direto com as universidades, que são grandes parceiras, não só do TJ, mas agora, através do nosso trabalho junto ao TRE, que o combate à corrupção eleitoral e o retrocesso do fisiologismo, 2 pontos, o Brasil do século XXI, realmente Vossa Excelência viu como foi bom, como foi proveitoso, como os alunos, os nossos estudantes se interessam pelo tema. E Vossa Excelência, infelizmente, eu mandei dizer que chegou um processo sigiloso, que eu tinha no outro dia viajar e tinha naturalmente que mandar. Naquela noite mesmo, ainda mandei o processo para o tribunal. Então, são coisas que acontecem, e somente coisas desse tipo é que me fazem estar ausente dessas palestras. Estou em todas, e só não quando realmente não podia ir, como eu pedi a Ana Esmera para dizer a Vossa Excelência da minha ausência em face disso, né? A gente ia viajar
de 5h25 e eu tinha que estudar esse processo e ainda mandar. Desculpe, mas eu fiquei muito feliz com os resultados que doutor professor Geraldo, não, agora eu esqueci o nome dele, lá da faculdade, Joaquim, professor Joaquim, é um baita de um cara que fica sempre junto de nós, todos, e com os seus meninos. Infelizmente ali eu disse a ele que, eu disse até o professor Janguier, que é o dono de tudo, que tem que aumentar aquele auditório para poder a gente levar palestras com um maior número de estudantes. Mas vamos ter ainda dia qual porque é tanta data que eu preciso que Renato, qual é o dia lá votei em José e elegi Maria? Então tem outras palestras aí que a gente tem trazido para que todos andar o estado todo com essas palestras que realmente fazem com que as pessoas fiquem cientes e pessoas que possam multiplicar essas palestras. Obrigada, doutor Kleber. Vossa Excelência sabe que vai outras vezes, que o povo gostou bastante do senhor, viu? Então vamos chamar aqui o primeiro. Sim, pois não, Zimbabwe. Senhora Presidente, eu que agradeço o convite, foi muito honroso ter sido convidado para a palestra, foi muito interessante, sentimos realmente a ausência de Vossa Excelência, mas compreendemos os compromissos que Vossa Excelência tinha e o resultado realmente foi muito bom, o auditório estava lotado, houve perguntas, era um tema realmente muito interessante e eu estou à disposição, claro, quando me for possível, para contribuir. Eu sou um entusiasta da academia e gosto de manifestar meu ponto de vista, minha opinião sobre temas importantes como combate à corrupção, que aliás, digamos assim, é o carro-chefe da instituição que eu integro, né? É a nossa prioridade, pelo menos desses últimos anos. Então eu agradeço o convite desse tribunal. Obrigada. Senhora Presidente, eu gostaria de ter uma comunicação, por favor. Eu também gostaria, senhora Presidente. Eu ainda vou passar para Vossa Excelência. Você já ia... Eu estou na pauta ainda administrativa nas propostas. Não, porque eu entendi que Vossa Excelência já ia chamar o processo. Não, entendeu, mas a minha intenção era essa, mas eu retrocedi, porque... Então, desembargador Vigílio Macedo, alguma coisa? Não, presidente, somente me associar aí. Doutor Almiro Lemos. Também só me associar à sua posição de vocês. Doutor Sérgio Maia. Bom, desembargador, é só para informar que o meu mandato termina agora, o meu biênio, no dia 20, na sexta-feira. Mas a partir de quinta-feira eu estou de folga no plantão judiciário já devidamente autorizado pela Corregedoria e em seguida férias. Então, efetivamente a minha sessão, a última sessão será amanhã, dia 17. Mas na quinta-feira, entendo que se poderia convocar a doutora Berenice como substituta para fazer parte da sessão de quinta-feira, que eu ainda estou no biênio, mas eu não vou poder comparecer porque eu estou afastado em função desse plantão em seguida de férias. Era para fazer essa comunicação. Que amanhã vai ser então a despedida. Amanhã seria a última sessão, exatamente. Porque na quinta seria a última, mas como eu estou afastado, então na prática seria amanhã. Meu Deus, ninguém quer sair daqui, ele sai antecipado. É um horror, você vê, né? Você vê. Aí é só para convocar a doutora Berenice, ela já está sabendo, mas apenas para mandar o ofício. Doutor na André. quinta-feira. Obrigado. Doutor Berlando. Senhora Presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de comunicar à Corte que amanhã eu estarei ausente por motivo de viagem fora do Estado. Gostaria que Vossa Excelência determinasse a convocação do meu suplente, doutor Vladimir Capistrano. E como eu estou ausente, eu já queria deixar aqui a doutor Sérgio, que eu não vou participar da sessão da manhã, lógico, mas quinta-feira eu estarei, mas o doutor Sérgio não está mais aqui, parece que ele vai fazer a penosa travessia amanhã à noite ou quarta-feira. Queria dizer ao doutor Sérgio que foi um prazer imenso ter trabalhado com Vossa Excelência durante esses 2 anos. Eu, como decano do tribunal, aprendi muita coisa com Vossa Excelência, desde julho de 2012 que eu estou aqui,
e com certeza essa corte irá sentir muito sua falta. Esses seus posicionamentos firmes, esses debates que o senhor trava com o doutor Almir, às vezes, com o doutor Arthur, quando funcionava aqui, isso com certeza enriqueceu muito o conhecimento de todos nós que faz parte desse pleno. Saiba que eu já lhe conhecia, mas nunca tinha trabalhado com Vossa Excelência, e eu passei a admirá-lo cada vez mais. E o que Deus abençoe sua família, e saiba que você ganhou um amigo para sempre, viu? Um forte abraço. Senhora Presidente, se me permite apenas agradecer as palavras do doutor Verlano, dizer realmente que eu também aprendi com Vossa Excelência a forma de julgar, de expor suas posições. Algumas vezes há divergência que é comum no colegiado, e também digo que Vossa Excelência será um amigo que iremos realmente prevalecer e ficar com essa amizade sempre aqui. Estarei sempre à disposição de Vossa Excelência e agradeço. Obrigado, senhor. Satisfeito. Pois não. Então, agora sim. Sim, doutor Gustavo. Não, só acompanho Vossa Excelência na sua proposição. Também acompanho. Então, vamos chamar aí. É o processo 164805 da relatoria do desembargador Vigílio Fernandes de Macedo Júnior. Está aí mesmo? Está aí mesmo, Excelência. Processo numeralmente identificado por Vossa Excelência trata-se de criação de zona eleitoral ou remanejamento. Eu quero dizer que o meu voto está disponibilizado no anexo, gente, tá? Já leio, senhor presidente. Trata-se, o requerente é a Câmara Municipal de Mossoró, o requerido é este tribunal. Eu sou o relator. Trata-se de pedido de criação da zona eleitoral formulado pela Câmara Municipal de Mossoró, o qual foi submetido à apreciação desta Corte em 23 de agosto de 2011, sendo deferida a proposta de criação da 71ª Zona Eleitoral em Mossoró por desmembramento das 33ª e 34ª Zonas Eleitorais, encaminhando-se a decisão respectiva ao TSE para homologação. Recebidos os autos naquela Corte Superior, o ministro Marco Aurélio, à época relator do feito, determinou o seu sobrestamento até a apreciação pelo colegiado da proposta de alteração da resolução TSE 19994/97, com a revogação da resolução TSE 19994/97 e o advento da resolução TSE 23422/2014, estabelecendo novos requisitos para a criação de juízes eleitorais. O ministro Gilmar Mendes, então relator do feito no TSE, determinou o retorno dos autos à origem, para que fosse complementada a instrução, sendo devolvido a este TRRN. No âmbito deste regional, a Coordenadoria de Logística de Eleições acrescentou a informação número 5/2015, manifestando-se pela perda do objeto, argumentando que, abro aspas, o pedido para a criação de uma nova zona eleitoral no município de Mossoró foi atendido mediante o remanejamento de zonas, estando adequado ao artigo 2º da resolução TSE 23422/14. Fecho aspas. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela extinção do processo, sem resolução do mérito, face à perda superveniente de objeto. É o relatório, senhora presidente. E voltando, senhora presidente, eu acompanho na íntegra o parecer do eminente Procurador Regional Eleitoral, que pugna pela extinção do processo sem resolução do mérito, haja vista de, por ocasião do rezoneamento, já ter alcançado a pretensão deste processo. É como eu voto, senhora presidente. Alguma divergência? Todos de acordo? Acompanho. Proclamo nos termos postos pelo relator. O segundo é o 1431/70. É esse? É isso. 1431/70, presidente. De Vossa Excelência. O assunto é recurso eleitoral, prestação de contas, diretório eleitoral, eleições, prestação de contas. O recorrente é Francisco Candel Oliveira Luiz, advogado Dr. Marconi da Silva Barbosa, e eu sou relatório. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Francisco Candel Oliveira da Luz, em face da sentença do juiz da 6ª Zona Eleitoral, que, em consonância com o relatório técnico e com o parecer do órgão ministerial de primeiro grau, desaprovou a prestação contábil de denominado candidato, relativa às eleições de 2012, quando disputou sem êxito o cargo de prefeito do município de Ceará-Mirim, neste estado. Em suas razões, alega que as faltas apontadas não têm o condão de macular suas finanças, trazendo à discussão os princípios da insignificância e da razoabilidade.
requer ao final o conhecimento e provimento da súplica, a fim de que suas contas sejam aprovadas com ou sem ressalva. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. E no mérito? No mérito, senhora presidente, e também a matéria é simples, eu aqui, em consonância com o parecer do Ministério Público, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a sentença que desaprovou a prestação de contas de Francisco Candé de Oliveira Luiz, referente às eleições de 2012, quando disputou o cargo de prefeito no município de Saramirim. É como eu voto. Todos de acordo? Alguma divergência? Proclamo nos termos postos pelo relator. E o seguinte, da relatoria do desembargador Juiz Almiro Lemos, a prestação de contas número 7206. Está em mesa? Em mesa, senhora presidente. Identificada a prestação numericamente por Vossa Excelência, o requerente Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, pelo advogado Alcindo Gomes de Araújo Neto. Também figura como requerente Heraldo Daniel de Paiva, na qualidade de presidente do órgão municipal, este sem advogado. Trata-se de prestação de contas apresentada pelo PT por meio do seu Diretório Estadual no Rio Grande do Norte, referente à movimentação financeira realizada no exercício de 2011. A seção de análise de contas eleitorais, constatando a existência de falhas, emitiu termos de diligência a fim de que o partido fosse notificado para esclarecer as inconsistências verificadas e apresentar a documentação faltante. O requerente, respondendo às notificações realizadas, apresentou esclarecimentos junto a documentos. Parecer conclusivo, a SACEP apontou a permanência de falhas que, em seu conjunto, são capazes de macular a regularidade das contas, opinando pela sua desaprovação e sugerindo a devolução ao erário de valores irregularmente aplicados. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou igualmente pela desaprovação. Em despacho folha 195, foi determinada a citação do órgão partidário e de seus responsáveis para a apresentação de defesa e requerimento de provas, nos termos do artigo 38 da Resolução TSE 23432/2014, então em vigor. As folhas 229 e 231, o Diretório Estadual do PT pleiteou nova juntada de documentos com vista a afastar as irregularidades detectadas. Em novo despacho, dessa feita com base no artigo 40 da Resolução 23432/2014, então em vigor, foi determinada a remessa dos autos à SACEP para análise dos documentos apresentados e, em seguida, a intimação do partido para apresentar as alegações finais e o envio dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral. Após analisar os documentos, a seção de análise de contas eleitorais e partidárias afirmou remanescerem irregularidades que prejudicam a confiabilidade das informações constantes na prestação de contas, mantendo o opinamento pela desaprovação. Apesar de intimado, o partido deixou transcorrer em habeas o prazo para alegações finais. Em nova manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral ratificou o parecer anterior e opinou pela desaprovação das contas. Este é o relatório. Passo ao voto, senhora presidente. Registre inicialmente que, tratando-se de prestação de contas alusiva ao exercício de 2011, o julgamento deve fundar-se na Resolução 21.841 de 2004, consoante disposição expressa constante no artigo 65, inciso 1º, da Resolução do TSE 23464 de setembro de 2015. Da análise dos autos, verifica-se que o órgão técnico, a princípio, sugeriu a reprovação das contas do órgão partidário em função das seguintes falhas. São 7. Divergência entre o saldo inicial de recursos do fundo partidário, registrado no livro Razão, e o demonstrado no extrato bancário da conta destinada à movimentação do aludido fundo, os valores estão identificados no voto. Divergência entre o total de débitos constantes dos extratos partidários da conta do fundo partidário e de outros recursos e o total de despesas consignado no demonstrativo de receitas e despesas, também identificado nos autos, folha 67. Ausência de documentos hábeis, documentos fiscais hábeis, a comprovar gastos realizados com recurso de fundo partidário, no caso passagens aéreas e assessoria jurídica. A outra irregularidade, a divergência entre o saldo final dos extratos bancários das contas do fundo partidário e de outros recursos e os saldos informados efetivamente no balanço patrimonial. Os valores também estão averbados no voto disponibilizado. Quinta falha.
divergência entre o saldo contábil inicial registrado no livro-razão e o saldo informado no balanço patrimonial. Sexto, divergência entre o valor constante do demonstrativo de obrigações a pagar e o demonstrativo no passivo circulante do balanço patrimonial, os valores também identificados no voto. E, finalmente, a ausência do parecer da comissão executiva. As falhas que eu nomino no voto e estão identificadas pelos itens 1, 4, 6 e 7 restaram afastadas após a apresentação da documentação consoante consignado no parecer emitido posteriormente. O órgão técnico destacou: o partido apresentou o livro-razão retificado, afastando a divergência entre o saldo inicial e o valor evidenciado no extrato bancário. Ressaltou também que a agremiação reapresentou o balanço patrimonial com a correção dos saldos finais nele informados. Igualmente retificado pelo partido demonstrativo de obrigações a pagar, tendo sido sanada a incongruência que eu já relatei aqui. O órgão técnico ainda ressaltou a apresentação da peça parecer da comissão executiva com afastamento da omissão. Então, essas omissões eu estou afastando. Contudo, remanescem sem resolução as irregularidades apontadas nos itens 2, 3 e 5, que, ao meu sentir, em seu conjunto, prejudicam a confiabilidade e fidedignidade das contas apresentadas pela agremiação. De fato, embora o partido tenha retificado o demonstrativo de receitas e despesas, permanecem incongruências entre os valores nele registrados a título de despesas, fundo partidário, R$ 146.116,85 e outros recursos, R$ 43.674,91. A divergência entre esse registro e o total de débitos bancários existentes nas contas de fundo partidário, no valor aí de R$ 145.827,47 e também em relação aos outros recursos que são identificados, que identifica-se no valor de R$ 45.151,71. A irregularidade aqui apontada tem efeito sobre a credibilidade das informações prestadas pela agremiação partidária, prejudicando a confiabilidade da prestação de contas apresentadas, já que o montante total de débitos verificados nos extratos bancários não guarda consonância com os dados registrados no demonstrativo de receitas e despesas, mesmo após a retificação deste último documento. Remanesce também divergência entre o saldo contábil inicial do fundo de caixa e outros recursos, registrados no livro-razão, e o valor constante do balanço patrimonial do exercício anterior. Haja vista que, de acordo com o órgão técnico, aspas, o novo livro-razão trazido aos autos, mais uma vez apresenta divergência, evidenciada pela ausência da conta caixa e outros recursos, ao passo que consta do balanço patrimonial do exercício de 2010 o saldo de R$ 7.564,22, situação que se traduz em descontinuidade contábil. A SACEP destacou ainda não ter sido sanada a irregularidade referente à ausência de documentos comprobatórios de gastos realizados com recursos provenientes do fundo partidário, especificamente os relativos ao pagamento de passagens aéreas e assessoria jurídica prestada à agremiação. Isso alcançou um montante de R$ 6.572,63. Salientou que, em face da necessidade de restituição da verba não comprovada ao Tesouro, o partido solicitou seu parcelamento em 6 prestações, tendo apresentado os comprovantes de quitação de folhas 250, 253, 258 a 260. Nesse ponto, merece ressaltar que, apesar de demonstrada pelo partido a devolução da quantia, cuja aplicação não foi comprovada, tal ressarcimento não tem o condão de afastar a irregularidade aqui apontada, já que os recursos oriundos do fundo partidário, pela natureza de verba pública que ostentam, devem ter a sua aplicação devidamente justificada e demonstrada, não podendo ter outra destinação que não as especificadas no artigo 8º da Resolução 21.841/2004 TSE. A irregularidade em referência, ao meu sentir, revela-se grave e insanável, haja vista não haver a indicação pelo partido da aplicação correta de recursos recebidos do fundo partidário, o que evidentemente obstaculiza
a fiscalização da Justiça Eleitoral. Aqui eu cito trecho da manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, no sentido de que, abro aspas, ademais, ainda que o partido tenha restituído, antes do julgamento das contas, os recursos do fundo partidário de quem devidamente se utilizou, tal espécie de ilicitude, por sua alta gravidade, já justificaria por si só a desaprovação das contas, tendo em vista que, nesta hipótese, o partido apenas deu cumprimento precoce da sanção já prevista em lei. Além disso, ele não apresentou qualquer documentação que comprovasse o emprego regular dos recursos que lhe foram repassados. Verifica-se, portanto, remanecerem falhas que, em seu conjunto, maculam a regularidade das contas partidárias, não havendo como proceder à aprovação das contas com ressalvas pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois, como visto, as falhas são graves, ao meu sentir insanáveis, em especial a não comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos do fundo partidário, devendo, inevitavelmente, conduzir à reprovação das contas. No que diz respeito à dosimetria, em relação à pena de suspensão das cotas de fundo partidário, a ser aplicada nos termos do artigo 37 da Lei 9.096/95, na redação anterior à lei atual 13.165, diante do saneamento de parte das falhas inicialmente verificadas e da devolução da verba oriunda do fundo partidário, remanescendo irregularidades que perfazem um percentual de 6,01% do total arrecadado, entendo proporcional e razoável a sua fixação pelo período de 2 meses de suspensão. Então, em consonância com o exposto, e no mesmo sentido dos pareceres, tanto da Procuradoria Regional Eleitoral como do órgão técnico, o meu voto é pela desaprovação da prestação de contas apresentadas pelo Diretório Estadual do PT, referente ao exercício de 2011, com a suspensão do repasse das cotas de fundo partidário pelo período de 2 meses. É o voto, senhor presidente. Todos de acordo ou você toma os votos individualmente ou todos de acordo? Não, eu queria só fazer uma ressalva que nesse caso específico eu acompanho o doutor Almiro, porque se trata de prestação de contas do partido. Se fosse de candidato, eu aplicaria aquele princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Inclusive, eu acompanho ele até com relação também à dosimetria, senhor presidente, só para fazer essa ressalva. O que Vossa Excelência aplicou, inclusive, na dosimetria, né? Eu concordo, a questão da proporcionalidade, de 2 meses só. Muito bem analisado, não tem divergência, não. Desembargador Egídio? Também acompanho. Todos acompanham, todos de acordo? Acompanho, desembargador. Aliás, já está até comentando aqui o procurador, eu estou nessa casa, vai fazer 2 anos, nunca vi uma falta de diligências em colocar os documentos, né? Mas então eu proclamo ser posto pelo relator pela desaprovação das contas. Essa aí foi a última. Eu queria só falar com relação à posse do ministro Gilmar Mendes, que eu fui pelo tribunal e que antes mesmo de haver a solenidade, eu já fui lá na sala VIP e conversei com ele e com os outros todos, né, agradecendo ao ministro Toffoli, a sua equipe estava toda lá, a outra equipe que estava chegando também, alguns estavam, e eu falando com o ministro Gilmar Mendes, ele disse que tudo faria para regularizar a situação financeira nossa, principalmente nesse ano, e ele falou com bastante veemência. Eu acredito que as coisas vão melhorar sim, né? Por quê? Porque eu fiz isso antes da posse mesmo real, que ainda alcancei uma parte dela, porque a gente tinha que tomar o avião de 22h25, 15, porque eu tinha um compromisso no dia 13 aqui. Mas foi uma solenidade simples, uma solenidade, todos estavam ali, o presidente disse que ia e esteve realmente, chegou às 7h30 da noite, né, 19h30, e com ele todo o staff, né? O Congresso estava todo, o Supremo, e aí foi muito agradável aquele momento. E a outra coisa que eu gostaria também de ressaltar, ainda há pouco eu não soube dizer as datas. No dia 31 de maio,
lá na Zona Norte, no IFERN, o Alexandre Basílio, que é um servidor do Tribunal de TRE da Paraíba, ele vai falar sobre votei em José, elegi Maria. Então, nós estamos trazendo esse rapaz porque dizem que ele é fantástico em termos de palestra, em termos de conteúdo de palestra. Então, ele está vindo aqui para Natal. De manhã ele vai estar na Zona Norte, no IFRN, e à noite na FANEC. De manhã são 255 estudantes e na FANEC são 500 estudantes. Então, fica o convite, porque nada melhor do que a gente ser prestigiado numa coisa que a gente está fazendo por onde divulgar, dizer da cidadania, do voto e todos esses assuntos que a gente tem levado nesses encontros que nós fazemos. E aí eu estava escutando aqui meu lindo, meu querido, meu amigo Vigílio, mas é porque nós trouxemos a urna eletrônica para exatamente comemorarmos os 20 anos fazendo a eleição. Por isso que a gente não vai fazer por aclamação. Então, deixe-me seguir aqui o que tem, é o parágrafo 3º, artigo 3º e parágrafos da resolução TRRIN número 9, de 24 de maio de 2012, que é o regimento interno. Nós estamos dizendo que a votação será realizada por meio de urna eletrônica, mas estamos fazendo questão de dizer que não por aclamação, em face dos 20 anos da urna eletrônica ter sido agora, dia 13, sexta-feira recente. Então, eu convido então a todos e principalmente o nosso secretário de Informática para fazer a emissão da zerésima e em seguida os votos, onde estão aí consignados desembargador Dilermando Mota e desembargador Ibanez Monteiro. Número 10, Dilermando Mota, e 20, desembargador Ibanez Monteiro. Pois não, podemos começar a votação. 10, Dilermando Mota, 20, desembargador Ibanez Monteiro. Já a zerésima? Há 20 anos atrás, na primeira eleição, com a urna eletrônica, eu fui segundo secretário, o cargo inicial lá da mesa. Foi uma confusão tão grande, porque a urna falhou e precisava da autorização do juiz eleitoral para poder mudar a urna. E assim, é curioso que 20 anos depois estou eu aqui sentado no TRE. Mas que beleza, pois então duplamente histórico. Eu gostaria que todos nós assinássemos a zerésima procurador, não é? Para ficar consignado nos nossos anais. Eu não sei se Vanildo está aí, mas para fazer essa consignação, esse registro de grande importância. E agora mais é um plus do doutor Almiro, né? É para ver como a gente involuntariamente acaba, de certa forma, fazendo parte da história. Eu tinha 20 anos, não fazia ideia, ninguém fazia ideia de que seria algo tão revolucionário a urna eletrônica no Brasil. Se ainda hoje é contestado, imagine naqueles tempos, quando a eleição, quando as urnas quebraram, e aconteceu com muitas urnas, foram muitas sessões com muita confusão, isso ainda na Bahia, né? Isso foi na Bahia. E realmente foi traumática, foi uma experiência traumática. E felizmente a tecnologia evoluiu, a própria forma das instituições lidarem. Era onde? Era em Salvador. Consignar, né? Oi? Eu estou falando aqui com. Então. Para consignar, eu acho que aqui só teve Natal, salvo engano. Acho que sim, né? Que era só. Mossoró teve quando era totalização. Só Natal, a nossa diretora está dizendo. Totalização já teve lá. Senhora presidente, se me permite, eu acharia interessante, nesses ciclos de palestras que o TRE promove, não necessariamente uma palestra específica, mas um apontamento, uma observação durante alguma palestra sobre a segurança das urnas eletrônicas. Porque a gente convive aí na sociedade e sabe que existem ainda muitas especulações, todas infundadas, é verdade, mas existem, e em tempos de internet, em tempos de rede social, a gente não tem como controlar essa especulação. Inclusive, durante a palestra lá na Faculdade Maurício de Nassau, foi objeto de questionamento se teria havido fraude na eleição presidencial por causa das urnas eletrônicas,
né, e eram estudantes de direito já se encaminhando para a conclusão, né, e eu acho interessante que o TRE ele faça a reafirmação de que as urnas são seguras, é o melhor instrumento de realização da democracia ainda no mundo inteiro, mais moderno. Doutor Kleber, mas é porque Vossa Excelência chegou agora, mas inclusive o nosso procurador Gilberto participou conosco lá no Vale do Dourado, eu estou dizendo o próprio Ministério Público, esteve conosco fazendo essas palestras. Marcos Maia, o procurador, e até Alexandra Brantes, Zé Roberto, nós já andamos em muitas escolas públicas e também em faculdades, e agora nós vamos retomar, porque o interessante é que não um assunto só, mas eles perguntam tudo. Então é como a gente vai fazer uma nova configuração, porque estando ali, por exemplo, Marco Maia, ele pode responder alguma pergunta que não aquela direta ao palestrante. Então, nós vamos assim em bloco para essas palestras. Estamos aí com muitas agendadas, não só aqui em Natal, mas no estado. E principalmente essa questão aí a gente tem levado já levamos para mais de, perfeito, sei lá, mais de 10 zonas eleitorais. Fico muito feliz em saber que já é objeto das palestras. E todos estão convidados. O doutor Vladimir já se prontificou aí, e nós estamos então fazendo um organograma de palestras para levarem lá naquele dia, eu também votei em José, elegi Maria, são 500, nós já fizemos palestra para eles lá na FANEC, com 500 meninos ali, por todo canto tinha estudantes e perguntavam tudo, e a gente tem que saber de tudo, ou então dizer que depois responde que eu acho um horror, eu acho um horror. Então, obrigado pela sugestão, estamos acatando e vamos acatar muito mais. Enquanto os nossos candidatos chegam, eu vou fazer só uma suspensãozinha, suspender um minutinho só enquanto eles chegam, porque eles estão vindo, e fazermos a pauta administrativa, que é rápida. Em bloco, é autorização para requisição de servidor da 38ª Zona, Maria Cleide de Menezes, da 33ª Zona, Márcia Luciana Gugel de Assunção, autorização para requisição também, esse aqui é prorrogação, todos eles são prorrogações, esses 4, da 41ª, Maria Aparecida Fernandes da Silva, autorização da 69 Zona Eleitoral, Maria Soledade Silva Cavalcante, e autorização para requisição extraordinária do servidor da 18ª Zona, Maria Josivânia Varela dos Santos, nos quais peço o parecer do nobre Procurador Regional Eleitoral, doutor Kleber. Senhora Presidente, consultei as minutas, os opinamentos feitos pela assessoria especial dessa presidência e não tenho nenhuma oposição, pelo acolhimento de todas as proposições. Defiro a todas o pleno. Alguma coisa em contrário? Não. Proclamo nos termos postos em cada processo, respectivamente. Pedindo as bênçãos de Maria, Mãe de Jesus, iniciamos a nossa sessão ordinária desta tarde. Uma vez a ver, número legal. Com relação à ata, algum adendo, alguma discussão? Não, aprovada, expediente. Deixemos a sessão administrativa e proposta para o final. Nós estamos aqui com nosso queridíssimo amigo, colega e amigo Carlos Maia, ladeado do excelentíssimo senhor secretário de Informática, que temos trabalhado muito ultimamente, né, na biometria. Já para as despedidas de Sérgio Maia. Então, desembargador Vigílio está dizendo que vai retirar de pauta a ação penal 128.5. Solicitação, todos concordam? Sim. E chama o segundo, registro do IOV Partido Político de Informação, que é o número 502, que é da relatoria do juiz Sérgio Roberto Nascimento Maia. Tá senhora presidente, está em mesa. Eu vou alegar suspeição por motivo de foro íntimo nesse processo. Isso, mas, pois não. Pode assentar. Pois não, com a palavra, o relator. Obrigado, senhora presidente. O processo já identificado por Vossa Excelência
diz no relatório o seguinte: o presidente regional do Partido Nacional Corintiano, PNC, no Rio Grande do Norte, partido em Constituição, nos termos do artigo 9º da Lei 9.096 e da Resolução TSE 23465/2015, requer o registro do partido e a anotação dos órgãos de direção regional e municipal, acostando documentação pertinente. Publicado edital na imprensa oficial para a ciência dos interessados, na forma disciplinada na Resolução 23465, não houve impugnação ao registro, conforme certidão de folhas 38. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo deferimento do pedido, porquanto atendidas as exigências legais. É o sucinto relatório. No mérito? Já no voto, senhora presidente, eu digo que, compulsando os autos, verifica-se terem sido apresentados os seguintes documentos: exemplar autenticado do inteiro teor do programa e do estatuto partidário inscrito no registro civil, certidão do cartório de registro civil das pessoas jurídicas da capital federal e cópia da ata de escolha e designação na forma do respectivo estatuto dos dirigentes dos órgãos de direção regional e municipal, com a indicação do respectivo nome, endereço, número de telefone, fax e e-mail. Ademais, o requerente demonstrou, além da documentação necessária exigida pela legislação de regência, a prova do apoiamento de 0,1% do eleitorado potiguar, votante nas eleições de 2014, que seria, no caso, um mínimo de 1.935 assinaturas de eleitores do Estado do Rio Grande do Norte, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, as folhas 64 dos autos. Neste particular, foi certificado nos autos que a agremiação partidária em formação obteve um apoiamento de 2.035 eleitores, conforme se obtém de todas as assinaturas certificadas nos autos, as folhas 76 a 79 e 88 a 90, portanto, superior ao mínimo exigido. Me veio a preocupação, senhores julgadores, de que foi alertado de que esse partido ele teve o seu indeferimento por ocasião do julgamento no TSE. E eu estou aqui de mãos do acórdão, da lavra do relator, o ministro Henrique Neves, no dia 24 de setembro, que o fundamento para o indeferimento era exatamente o que reza a resolução, que é a comprovação da constituição de órgão de direção regional em pelo menos um terço dos estados. Ou seja, o indeferimento foi porque ele não estava inscrito nos estados. E aí o que ele vem exatamente buscar aqui, no caso aqui no Rio Grande do Norte. Então não há nenhum conflito nesse, ao contrário, eu acho que é uma diligência que o partido está fazendo. Então, sem maiores delongas, senhora presidente, eu estou encaminhando o voto, não é, com base na resolução 23465, na lei 9.096, em conformidade com o parecer do Procurador Regional Eleitoral, votando pelo deferimento do registro do Partido Nacional Corintiano, PNC, neste tribunal, com as consequências anotações de seus órgãos regionais e municipais. É como estou votando. Todos de acordo? Proclamo nos termos postos pelo relator. Ainda bem que não teve o abecedista, né? O partido o segundo... Aí era Vossa Excelência que de arguir isso. Segundo é recurso eleitoral 7734, que é da relatoria do doutor André Pereira. Está em mesa? Está em mesa, presidente. Pois não. Recurso eleitoral já identificado por Vossa Excelência. Relatório. Recurso eleitoral interposto pelo Partido da República PR em face de decisão proferida pelo juiz da 40ª Zona Eleitoral de Pau dos Ferros, que deferiu o pedido de revisão domiciliar de Terezinha Alves de Freitas, no município de São Francisco do Oeste. Alega que o partido recorrente insiste que a eleitora não reside nem possui vínculos com a localidade que possam caracterizar seu domicílio eleitoral. A luz ainda que o documento juntado como prova de domicílio pela eleitora foi cópia de um fornecimento de energia elétrica em nome de terceiro. Consta a certidão da Justiça de que a recorrida não foi encontrada no endereço fornecido, que, segundo informação do seu irmão, estaria naquele momento em Pau dos Ferros. Outra certidão de folhas 33, que consta informação também prestada pelo seu irmão, de que ele estaria morando em São Paulo.
intimada por edital, a eleitora apresentou contra razões, alegando que possui vínculos familiares e sociais no município de São Francisco do Oeste, residindo lá boa parte de sua família, tendo ainda um imóvel na localidade. Junto ao documento em folha 3960, o parecer do Ministério Público opina pelo provimento do recurso. É o relatório, presidente. Um esclarecimento sobre essa afirmação que está no relatório. Ela afirma que tem um imóvel na localidade registrado o nome dela? Exatamente, é o cerne da questão. Vossa Excelência ainda está no relatório, não é isso? Pois não, vamos ouvir. O domicílio para fins eleitoral de prova pela residência do eleitor na localidade, o artigo 42 do Código Eleitoral, ou na sua foto com demonstração de vínculo profissional, patrimonial ou comunitário, nos termos da resolução TSE 21.538 de 2003. A eleitora pretendia demonstrar seu vínculo trazendo aos autos cópia de conta de fornecimento de energia elétrica em nome de terceiro. Foi juntada também uma guia de transferência de propriedade emitida pela Secretaria de Finanças de São Francisco do Oeste. Prova precária, que já é o documento hábil a comprovar a propriedade do imóvel no município, seria uma escritura pública registrada no registro de imóveis. Fora os documentos mencionados, não houve qualquer outra demonstração ou alegação capaz de infirmar a certidão do oficial de justiça, atestando que na diligência realizada, a recorrida não foi encontrada no endereço que declarou. Frágil a prova dos autos que não se presta a comprovação da residência do eleitor no endereço por ele declarado ou existência de vínculo com o município de São Francisco do Oeste, de modo a caracterizar o domicílio eleitoral, nos termos do presidente deste tribunal e do TSE. Diante do exposto, então, só para complementar a informação requerida... Porque houve a diligência, né, da Oficial de Justiça e não encontrou. O que ela juntou foi um documento da Secretaria de Finanças dizendo que ela tinha um imóvel lá, não é o documento do cartório. Não é o documento hábil, não é isso? Uma que pode ser meio... requerido e não paga. Então, só a guia. Foram feitas 2 diligências, né, pelo Oficial de Justiça, e ela foi, no final, citada por edital. Deixa eu ver se eu localizo aqui esse documento. E este documento foi deferido, não foi é? deferido. Meu voto. Agora, 14:45. Uma outra pergunta, o relator. Isso é num processo de revisão eleitoral, não é de transferência, não. Ela já era eleitora inscrita. É revisão, né? Revisão. Ela era eleitora inscrita na região. Ela já estava no corpo eleitoral, realmente. Não, houve a sentença do juiz, né? Não, mas antes, assim, ela estava no corpo, ela pertencia aos eleitores daquela zona, daquele município. São Francisco do Oeste. E houve uma revisão, Isso. Não é que ela tentou a transferência biométrica. Exatamente. Tenta eleitor São Francisco, está aqui, 47. Guia de transferência. Um terreno, não é nem uma casa, é um terreno de 8 metros por 27, transferido do senhor Francisco da Chaga para a senhora Terezinha Alves, abril de 2003, emitida pela Secretaria Municipal do Senhor. Bem, senhores, em consonância com o parecer ministerial, com os precedentes desta Corte, eu dou provimento ao recurso para reformar a sentença recorrida e com consequente indeferimento do pedido de revisão, exatamente como disse o componente, do domicílio eleitoral de Terezinha Alves de Freitas Bezerra, no município de São Francisco do Oeste. Como eu voto, presidente? Senhora Presidente, eu vou divergir e por isso que eu fiz a pergunta relacionada a que tipo de processo a gente estava... Os demais têm alguma... Porque aí eu faço na forma... mas eu acho que está na ele é o vez. Voto, ele é o próximo. Sim, exato. Por quanto se trata de uma eleitora que já era do corpo de eleitores daquele município. Eu teria até uma posição diferente se a gente estivesse tratando de uma transferência de domicílio. Eu teria muito mais reservas em acatar esses... Eu reconheço a fragilidade da documentação para caracterização do domicílio civil. Efetivamente, me parece que ela não tem domicílio civil na localidade, mas há ligações da eleitora com a localidade. Isso me pareceu demonstrado nos autos. Se me permita, a minha preocupação é esse entendimento sendo, digamos assim, seguido. O que acontece é que o eleitor, ele se transfere, muitas vezes irregularmente, e ele vai se perpetuar, porque toda na revisão vai dizer, mas ele já era do corpo eleitoral, não é apenas uma revisão, então a prova não precisa ser robusta, entendeu? E tem que se verificar que a transferência dela pode ter ocorrido uma irregularidade quando ocorreu.
Mas pelo que foi apresentado nos autos aí no relatório do Dr. André, ela tem familiares que residem na localidade, ou ela pretendeu comprar, ou comprou e ainda não transferiu um imóvel naquela propriedade. Primeiro, ela não é natural de lá. Né? Segundo, se esvazia por tudo o motivo da revisão eleitoral, que é justamente a prevalecer, vai continuar eleitoral, é a radiografia naquele momento. Vai acontecer no município com mais eleitor do que... Ele pode ter sido eleitor durante 10 anos, mas naquele momento ele não tem mais vinculação. Mas eu entendo assim. O meu entendimento é que não é necessário o domicílio civil, e parece que a jurisprudência eleitoral caminha nesse sentido, ela diz nesse sentido, para demonstrar que o eleitor pode votar naquele município. Obviamente, eu não preciso dizer isso aqui, todos sabem, muito mais do que eu, que o domicílio eleitoral é muito mais largo do que o domicílio civil. E me parece que, no caso dos autos, há elementos que demonstram que há vinculação dessa eleitora com aquela localidade. Não obstante, atualmente, ela não está residindo naquele local. Eu sei que há necessidade desses cuidados, há necessidade, sobretudo, de combater a transferência fraudulenta, por isso a minha preocupação de isso ter sido um processo de transferência ou não, mas me parece que, nesse caso, a eleitora tem, sim, vínculos com aquela localidade. E, por essa razão, senhora presidente, senhor relator, eu divijo para negar provimento ao recurso e manter a inscrição eleitoral da recorrida naquela localidade. Pois não, doutor Luiz Gustavo. Senhora presidente, eu acompanho o relator porque, respeitando o ponto de vista da divergência inaugurada pelo doutor Vladimir, mas eu entendo de forma diversa e acompanho o relator por quanto o vínculo familiar essa corte já enfrentou por diversas oportunidades e ele por si só não caracteriza. Os demais elementos que ela trouxe a título de comprovação, de tentativa de comprovação, são muito frágeis. Essas guias expedidas por Secretaria de Finanças do município, elas podem ser requeridas e não efetivamente pagas, não efetivamente realizada essa fase da transferência, que não é sequer uma transferência. A transferência do imóvel é só pelo registro competente de imóveis, nós sabemos. Então, dentro dessa fragilidade, eu peço vênia a divergência e acompanho o relator. Desembargador Virgílio. Com respeito à divergência, eu acompanho o relator. Desembargador Almiro. Senhora presidente, nobre relator, eu também vou pedir vênia à divergência para acompanhar o voto do relator e vou consignar, além da fragilidade, que já foi muito bem registrada, que eu vislumbro mesmo uma contradição em relação ao que a autora invoca sobre a sua situação no que diz respeito ao domicílio eleitoral. A primeira tese que foi trazida foi de que ela residiria em um imóvel situado na localidade. O irmão dela, que foi ouvido em uma das diligências, relatou expressamente que a autora lá morava, mas tinha ido resolver problemas na cidade de Pau dos Ferros, mas que ali de fato seria a sua residência. Posteriormente, ao surgirem as dúvidas sobre tal situação, houve a informação também por parte do irmão da autora de que ela estava morando na cidade de São Paulo. Me parece aqui muito claro que, além da fragilidade da prova, há uma verdadeira uma apresentação de uma causa de pedir ou de um fundamento para o pedido sucessivo que demonstra, na verdade, que não há qualquer certeza sobre este domicílio da parte autora. Então, pedindo vênia a divergência, eu acompanho o relator. Doutor Sérgio. Também, senhor. Peço vênia a divergência, acompanho o relator, entendo que realmente não está configurado o vínculo. Inclusive, essa diligência que o magistrado determinou é realmente importante de a verificação em loco e realmente restou infrutífera. Nesse sentido, eu acompanho o voto do relator. Pois não, então, pelo provimento do recurso, na força posta pelo relator, vencido o doutor Vladimir. E o Justiça Eleitoral na TV termina por aqui. Como sempre, foi um privilégio a sua companhia. Lembrando que você pode rever esta e outras reportagens do programa no nosso canal no YouTube. Até a próxima edição.